O Evangelho de Mateus nos apresenta um Jesus firme, destemido e comprometido com a verdade. Neste vídeo, vamos explorar os momentos em que ele confronta o sistema religioso de sua época, desafiando líderes, expondo hipocrisias e revelando uma nova maneira de enxergar o reino de Deus na terra. Vamos juntos desvendar os confrontos de Jesus no livro de Mateus e entender o impacto dessas revelações até hoje. No livro de Mateus, os fariseus e saduceus eram os guardiões da lei e líderes religiosos do povo judeu. No entanto, Jesus constantemente os confrontava. Ele os chamava de hipócritas, comparando-os a sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de impurezas por dentro. Jesus os confronta não apenas por sua hipocrisia, mas também por colocarem pesos e exigências sobre o povo, enquanto se eximiam de praticar o amor, a justiça e a misericórdia. Esse confronto com os líderes religiosos expunha o contraste entre a lei fria e a verdadeira espiritualidade que Jesus pregava. Em Mateus, os fariseus e saduceus pedem a Jesus um sinal do céu para provar sua autoridade. Mas, em vez de ceder, Jesus responde que uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Aqui, Jesus estava dizendo que não iria provar quem era por meio de espetáculos. Ele os desafiava a olhar para os sinais e profecias já cumpridas, e entender que sua missão era espiritual, e não baseada em milagres para impressionar. Outro ponto de confronto era a interpretação da lei sobre o sábado. Em Mateus 12, Jesus permite que seus discípulos colham espigas no sábado, o que os fariseus imediatamente condenam. Em resposta, Jesus lembra que até Davi comeu os pães da proposição quando estava com fome, e diz: "O Filho do Homem é Senhor até do sábado." Com esse confronto, Jesus questionava a rigidez dos fariseus e apontava que o propósito da lei era o bem-estar do homem, e não uma obrigação inflexível. Jesus deixava claro que sua missão era espiritual e libertadora. Em Mateus, Jesus usa parábolas para confrontar e ensinar verdades profundas. A parábola dos lavradores maus, em Mateus, é um exemplo forte. Nessa parábola, os lavradores representam os líderes religiosos que rejeitam e matam os enviados do dono da vinha, simbolizando a rejeição a Jesus e aos profetas que vieram antes dele. Jesus termina dizendo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado a um povo que lhe deu os devidos frutos. Este foi um duro confronto para os líderes religiosos, mostrando que o reino de Deus não pertencia a eles automaticamente, mas àqueles que o buscassem com sinceridade e coração puro. O Sermão da Montanha é um dos momentos mais marcantes de confronto, pois Jesus apresenta um novo tipo de justiça, uma justiça que vai além das aparências e atinge o coração. Quando Jesus diz: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados", ele aponta para uma justiça que não era simplesmente uma observância da lei, mas uma busca sincera pelo bem e pela misericórdia. Jesus desafiava as práticas vazias e chamava as pessoas a uma espiritualidade verdadeira, com base no amor e na compaixão. Ele mostrava que o reino de Deus começa no interior, e não em rituais. Os confrontos de Jesus no Evangelho de Mateus revelam um aspecto poderoso de sua missão. Ele não veio para agradar, mas para desafiar e transformar. Jesus confrontou as tradições humanas que limitavam o acesso ao amor e à graça de Deus e convidou todos a um relacionamento verdadeiro com o Pai. E hoje, esses confrontos nos fazem pensar: estamos buscando uma espiritualidade genuína ou apenas seguindo tradições? Que possamos refletir sobre essas mensagens e entender o verdadeiro significado do reino de Deus, assim como Jesus ensinou.